Olá, bem-vindos novamente ao nosso canal. Eu já gostaria de iniciar hoje a nossa reflexão rememorando a nossa reflexão passada. Você lembra quando nós falamos de sistemas? Né? Os sistemas, na verdade, são raciocínios em continuidade. Mas então o sistema é um sistema. Sim, o sistema é um sistema porque ele possui lógica. Nesse sentido, espiritismo é sistema, já vimos isso. Né? Ao mesmo tempo, ele não pertence a nenhum sistema específico. Herculano aborda isso na sua obra Introdução à Filosofia Espírita, né? Quando ele nos fala que o espiritismo é, de certa forma, assistemático, mas ao mesmo tempo ele pertence a todos os sistemas. Então, não pertencer quer dizer não pertencer a um específico, né? Mas ser aberto para as várias posturas filosóficas. Então, o que é um sistema? É um cadeamento lógico de ideias. Né? Nós vimos na nossa última reflexão, falamos rapidamente sobre idealismo, realismo, rapidamente porque é muito mais do que isso. Né? Agora, existem outras posturas. Por exemplo, né? Um amigo até comentou, o espiritismo questiona muito. Sim, questiona muito. E sobre esse aspecto, tanto o espiritismo quanto o sujeito cognoscente é um pouco cético. Né? O que é ser cético? É pertencer à corrente cética ou ceticista, que não admite que nós possamos chegar à verdade plenamente. Ou, se podemos chegar à verdade, apenas parcialmente e não plenamente. Por quê? Dados os erros dos nossos sentidos, dado a limitação de apreensão do real pelos nossos órgãos sensíveis. Né? Então, nesse sentido, ser cético é muito bom. Né? A expressão cético vem do grego scepticus, aquele que se baseia, aquele que não aceita, aquele que duvida. Né? E em oposição ao ceticismo, nós temos o chamado dogmatismo. E aí pega. Né? Eu questiono junto com vocês, o espiritismo é dogmático? Claro que vocês vão dizer de antemão que não. E eu vou apanhar pelo que eu vou dizer. Né? Existem dois dogmatismos. Um é o dogmatismo religioso e o outro é o dogmatismo filosófico. Então, o que nós temos que pensar? Dogmáticos é aquele que se baseia em princípios. Mas existem duas formas de princípios. Por princípios, nós entendemos postulados, ideias que se dão a priori. Então, o dogmatismo se apoia em princípios, ou seja, ideias lógicas, luminosas. Mas existe também o princípio de fé que não pode ser ignorado. Efetivamente, existe o chamado dogmatismo religioso, mas existe um outro dogmatismo que é considerado ciência, que é o dogmatismo filosófico. O primeiro baseia-se na fé como sendo o postulado geral e que deve ser aceito. O segundo baseia-se em princípios, que é o caso do filosófico, mas em princípios de razão. Percebem? Nós temos então princípios de fé e princípios de razão. De certa forma, os princípios de fé podem ser aceitos, no sentido que existem revelações valorosíssimas, mesmo que nem sempre se conseguisse explicar plenamente, dada a evolução humana. Agora, do ponto de vista filosófico, existem princípios racionais que constituem o arcabouço de uma filosofia e que não se vale, portanto, da experiência, mas tão somente da lógica. E aí, eu pergunto para você, qual dos dois dogmatismos, ao qual dos dois sistemas o espiritismo
pertence. Né? Claro, nós estamos falando aqui do dogmatismo filosófico. Né? Sabemos que o religioso nem sempre é explicado. Mas falando do dogmatismo filosófico, portanto, o Espiritismo baseia-se em princípios lógicos. Nesse sentido, cientificamente falando, que ele é dogmático. Não dogmático no sentido religioso. Ele não aceita, pelo contrário, dogmas, tudo deve ser raciocinado, tudo deve ser explicado à luz da razão. Mas voltemos aos dois sistemas que nós estamos falando hoje. Né? A questão do ceticismo, que duvida de tudo, e o dogmatismo, que se apoia na lógica para explicar os seus conceitos, digamos assim, fundamentais. Então nós temos aqui dois sistemas. O sistema do ceticismo e o sistema do dogmatismo. Eu repito, é muito mais do que o que nós estamos falando aqui. Mas apenas para termos uma postura, né, diante dessa busca de conhecimento. O Espiritismo prega o ceticismo. Não devemos aceitar tudo passivamente. Esse é o papel do sujeito no processo de conhecimento. Ao mesmo tempo, não podemos ser fechados e não admitir outras realidades além daquelas que se dão pelos sentidos, pelo nosso olhar sensível. Porque, em verdade, falando de espiritismo e espiritualismo, o real é oculto. Nem sempre é aquilo que se vê. Então, aqui, o espiritismo vai mais além, quando ele trata a origem, a natureza, a gênese, né? A cosmologia, tudo isso faz parte da lógica. Nesse sentido, ele assume também uma postura não dogmática religiosa, mas uma postura dogmática filosoficamente falando. Embora não devemos, de certa forma, abrir mão de nenhuma abordagem histórica, que todas elas nos trazem verdades essenciais, mas cada um surge segundo o momento histórico, segundo a capacidade humana de conhecimento em determinado momento ou outro da nossa evolução. Eu estou falando realmente um pouco rápido, porque é um conteúdo muito vasto, mas que importa ser explorado com consciência. Né? Não simplesmente trazermos afirmações sem fundamentar. É muito importante a compreensão para que possamos fundamentar. Trouxemos, portanto, dois outros sistemas, o ceticismo e o dogmatismo. Cabe a você pensar a qual dos dois, né, em qual dos dois você se apoiaria? Por quê? Né? Será que nós somos céticos? Será que nós somos dogmáticos? Então aí surge uma pergunta. Em qual dos dois que você se apoiaria? Mais no ceticismo, mais no dogmatismo? Nos dois, como fundamento, escreva. Né? Nesse sentido, nós podemos abrir o nosso canal e você pode participar. Coloque na parte dos comentários a tua posição, claro, sempre dentro da lógica, para que nós realmente possamos compartilhar. Né? Não compartilhar com um clique só, mas compartilhar através de ideias racionais filosóficas. Ok? Estamos juntos nesse processo. Te aguardamos.